Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente no canal segurosessinistros.com apresentando um vídeo para vocês aqui no tema 8, né? Um vídeo de número 6, que a gente vai abordar um sinistro decorrente de microexplosão. Tá? É um termo que se ouve de vez em quando na mídia, né, e tem causado alguma confusão, e inclusive no mercado segurador a interpretação disso tem causado um pouco de problemas. Tá? Então nós vamos abordar esse assunto aí para dirimir essas questões e para deixar bem claro o significado de microexplosão. Tá? Então, já abrimos direto nessa imagem que vocês têm aqui, tá? A microexplosão, como se chama, tá? Na realidade é o encontro de massas de ar frias e quentes, tá? Que acontece isso a mais de 1 quilômetro de altitude, tá? E isso se torna, digamos assim, uma massa de ar de grande porte. E o que acontece? Um momento de saturação, esse vento, tá? Que pode vir acompanhado de chuva ou não, mas ele desce da nuvem que o formou de maneira muito violenta e muito rápida, podendo chegar às vezes até 300 km por hora. Tá? E desce de maneira vertical normalmente, tá? Ou com pouca inclinação. Tá? E o que acontece? Essa descida, tá, acaba causando danos severos nas estruturas que nós encontramos no solo. Tá? E os danos que são provocados aí são de grande monta, né? E às vezes causam também ruídos muito elevados. Tá? Então, o que acontece? Essas massas de ar elas diferem do ciclone, tá? As velocidades são muito parecidas, mas o ciclone ele tem o ar que se desloca, ele gira, né? Num determinado sentido, né? E essa massa de ar da microexplosão ela desce de maneira retilínea. Então, os danos que acontecem no solo são diferentes. Tá? São diferentes. Tá? E causam problemas com a mesma severidade que o ciclone. A única diferença é que o ciclone é um evento da natureza que ele vai percorrendo determinadas distâncias até que ele perca digamos assim, a intensidade dele. A microexplosão não, ela é localizada. Ela atinge uma determinada região e ali se esgota. Né? É uma outra característica da microexplosão. Tá? E o que tem acontecido de problemas? Tá? O primeiro é o nome, tá? Chamado aqui, para nós, traduzido de microexplosão. Tá? Porque o termo em inglês é microburst, tá? Que numa livre tradução nossa aqui no Brasil acabou se chamando microexplosão. Perdão. Onde é que está a confusão aqui? Está na explosão, tá? Que aí muitos pessoal do mercado segurador, quando fala em explosão, olham para a cobertura básica, incêndio, queda de raio e explosão de qualquer natureza, tá? E eu tive um caso que Perdão, a rinite hoje me pegou. Eu tive um caso onde eu, inclusive, fui para dar uma assistência a uma seguradora, fui a uma audiência para tentar esclarecer ao juiz o que significava a microexplosão. Porque o segurado dessa seguradora sofreu um dano através de um evento de microexplosão e danificou toda a estrutura que ele tinha, onde tinha a cobertura de seguro, tá?
Só que a cobertura de seguro dele de vendaval, que é onde se enquadraria o sinistro de microexplosão, tinha uma cobertura de R$60 mil. Tá? E o prejuízo que ele sofreu foi de R$400 mil. Tá? Então, o que o advogado fez? Como ele viu o termo microexplosão, ele remeteu a reclamação e ajuizou contra a seguradora, reclamando da cobertura básica. Foi explosão, excelência. Foi só uma microexplosão, mas foi uma explosão. Então a gente quer o recurso que está lá na cobertura básica. Incêndio, queda de raio e explosão de qualquer causa. Tá? E isso trouxe um bocado de confusão, né? Porque o juiz também ficou paralisado e não sabia o que fazer. Né? Então tivemos que ir lá tentar esclarecer, né, a condição meteorológica, porque a explosão é um desenvolvimento de um evento químico, físico-químico. E a microexplosão é um movimento e é um evento meteorológico. Né? Então tem características completamente diferentes. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui uma imagem de um evento de microexplosão. Observem que se fosse um ciclone, nós teríamos material. Olha aqui os telhados que estão atingidos, né? Olhem os telhados aqui atingidos. Um pouquinho aqui, bastante aqui. Aqui de maneira um pouco mais severa também. E aqui também de maneira severa. Né? Se vocês olharem dezenas de metros aqui, vocês já encontram as estruturas todas íntegras. Né? Olha aqui, ó, telhado íntegro. Tá? Aqui os telhados estão praticamente íntegros. Né? Então o que aconteceu? Se fosse um ciclone, ele teria varrido uma grande área e espalhado destroços por todos os lugares do prédio. Nós teríamos destroços nas gramas, em cima das árvores, na rua. Né? E a microexplosão, como ela é vertical, vem de cima para baixo, ela simplesmente, o vento atingiu e estourou com todas as estruturas dos telhados aonde o vento atingiu, que foi mais ou menos nessa região aqui. Né? Isso é característico de um evento de ventos fortes decorrente de uma microexplosão ou, de maneira mais técnica, de uma microburst, tá? Que é o termo em inglês. E isso tem trazido confusão. Tá? Isso tem trazido confusão e, por esse motivo, a gente está trazendo o material aqui, né, para que, se isso acontecer, vocês tenham pelo menos uma ideia e podem auxiliar os clientes de vocês, né, e as seguradoras, se houver algum problema em relação ao enquadramento do sinistro. Tá? Ficamos por aqui, sempre lembrando, acima da minha imagem, vocês têm um pontinho preto ali. Se vocês clicarem ali, vão direto à playlist do canal, dos vídeos vermelhos, que é na parte de sinistro, né? E vocês têm acesso ali a todos os vídeos de maneira cronológica, podendo então fazer um bom estudo ali a respeito desses assuntos que a gente aborda aqui, né? Que o canal aborda, na realidade, 12 temas, né? Sobre seguros e sinistros, área judicial e gerenciamento de riscos. Tá? Então, agradeço. Façam a sua inscrição no canal, tá? Quem ainda não é inscrito, para a gente poder manter o canal. Né? E ficamos por aqui hoje. Muito obrigado. Fiquem com Deus.